Boa tarde, vamos começar a nossa aula live, né? De estequiometria para o Enem. Essa será a nossa parte número 3. E nessa parte número 3 nós vamos encerrar a parte teórica da estequiometria. Hoje, especificamente, eu quero trabalhar com vocês o problema envolvendo pureza de um dos reagentes, rendimento de algum produto, e também quero mostrar para vocês o que acontece quando o problema de estequiometria tem mais de uma reação, quando nós temos o que chamamos de reações consecutivas. Então eu quero que vocês fiquem bem atentos, porque depois que nós terminarmos essas abordagens de hoje, aí eu vou pegar uma aula para fazer exercícios, pelo menos uns 3 exercícios ou 4 que já apareceram no exame do Enem. Como eu falei para vocês em outras aulas, né, o exame do Enem sempre tem abordado estequiometria. Eu tive observando a prova de 2019 e, desculpa, o problema de estequiometria que caiu no ano passado, no exame do Enem, ele era um tanto quanto complicado, porque ele envolvia também um conteúdo chamado soluções, havia uma titulação, e quando há uma titulação, nós precisamos ajustar as quantidades de mols, e eu vou trabalhar esse problema no nosso próximo encontro, tá? Quero saudar aí todos que estão entrando aí nessa live para acompanhar, os nossos alunos do IFRN de Currais Novos e todos os outros campi que têm começado a acompanhar. Campos de Ceará Mirim, com o projeto Ligadíssimos, campos de São Gonçalo do Amarante, também hoje os alunos do IF estão começando a acompanhar essas lives, e também elas ficam disponíveis, as aulas gravadas, no nosso canal do YouTube. Eu quero repetir, para começar a aula, nós vamos pegar um exemplo e desenvolver toda a aula nesse exemplo, tá? Ele não é um problema que eu peguei de uma questão de vestibular ou de um exame do Enem. Isso a gente vai fazer no nosso próximo encontro. Nós vamos fazer problemas no nosso próximo encontro. Esse é um problema que eu procurei criar para que nós pudéssemos, a partir desse problema, matar todos os tópicos que faltam de estequiometria. Senão a gente fica muito tempo num único assunto e nós já estamos bem avançados aí no cronograma, né? Então vamos começar, vamos observar. Eu coloquei para a gente pensar esse problema de rendimento e pureza, né? Pureza e rendimento. Eu peguei uma reação clássica, uma situação clássica. Qual é a situação clássica que eu peguei para a gente estudar? É a obtenção do ferro a partir de um minério chamado hematita. Eu queria aproveitar para dizer isso para vocês. Via de regra, os metais, né, eles, principalmente aqueles metais do meio da tabela periódica, eles não são encontrados na natureza, in natura, na forma do metal puro. Exceções feitas principalmente ao ouro. O ouro pode ser encontrado na forma do metal ouro, sem estar combinado com nada, e cobre, algumas vezes. Mas, via de regra, os metais eles estão ou na forma de óxidos ou na forma de sulfetos. Pode ser alguns sais mais complexos, carbonatos pode acontecer, mas é principalmente óxidos e sulfetos. E aí, como é que a gente pode extrair o metal dessas fontes, né, minerais, né, óxidos e sulfetos? Via de regra, nós temos uma área que lida com isso, chamada metalurgia, e dentro da metalurgia tem uma área chamada siderurgia. E como os metais eles estão encontrados combinados com algum outro elemento, a gente, quando quer isolar o metal do material na qual ele está combinado, a gente está fazendo um tipo de reação química chamada de redução. Por que o nome da reação é redução? Porque eu estou reduzindo o estado de oxidação do metal que está aqui, nesse caso do ferro ele era +3, e levando ele para o estado de oxidação 0. Então, via de regra, os metais estão combinados dessa forma, e para nós obtermos ele puro, metal, nós fazemos uma redução. Existem maneiras de fazer reduções que dependem de como o metal está combinado.
depende também do tipo de material envolvido nessas reações. Alguns metais sofrem redução via eletrólise. Por exemplo, é o caso do alumínio. O alumínio é encontrado na natureza na forma de um mineral chamado bauxita, que apresenta uma grande porcentagem de óxido de alumínio, assim como a hematita. Ela tem uma porcentagem de óxido de ferro e assim por diante. Assim como a pirolusita tem uma porcentagem de dióxido de manganês, a cassiterita tem uma porcentagem de dióxido de estanho e assim sucessivamente. Veja, todos esses nomes que eu mencionei, hematita, bauxita, cassiterita, terminam com o sufixo ita. Esse sufixo, quando aplicado aos minerais, está indicando que naquele material existe um determinado composto que sobressai sobre os outros. Porque, na verdade, no minério de ferro não tem somente a hematita. Pode ser que também tenha outros minerais. Pode ser que tenha, por exemplo, pirita, e assim sucessivamente. Então, esse termo, né, que a gente tem associado aos minerais, já é um bom indício para você de que você está fazendo um problema de estequiometria que não envolve uma substância pura. Quando o problema de estequiometria envolve uma substância pura, tenha na sua mente que o cálculo estequiométrico só é feito com a parte pura de uma substância. Então, se uma substância tem impurezas, quem reage na estequiometria é a parte pura. Nós vamos desconsiderar qualquer possibilidade de que as impurezas reajam. Se elas vierem a reagir, aí o problema de estequiometria vai aumentar o grau de complexidade. Então, quando nós estamos lidando com um problema de estequiometria que envolve substâncias impuras, você faz o seu cálculo estequiométrico com a parte que é pura. Eu vou dar um exemplo, antes de passar para esse aqui, que você pode ver no supermercado. Há um produto extremamente barato que vende no supermercado, usado para desentupir canos engordurados nas pias das cozinhas, que é a soda cáustica. Soda cáustica é um material que tem uma substância com uma porcentagem maior do que as outras. A substância em maior porcentagem presente na soda cáustica é uma substância chamada hidróxido de sódio. Algumas pessoas, principalmente quem não é químico, quem não lida com a química, né, pensa que soda cáustica é hidróxido de sódio. Sinceramente, se nós não nos preocuparmos muito com o formalismo, se um leigo disser isso, a gente releva e considera que seria. Mas na prática, para o químico, soda cáustica não é o hidróxido de sódio. Soda cáustica é um produto que tem uma elevada porcentagem de hidróxido de sódio. Estão me entendendo? Assim como nesse problema que nós vamos trabalhar aqui, quando eu estiver falando da hematita, a hematita não é o óxido de ferro. A hematita é um mineral, é um minério que contém óxido de ferro. Então, o que temos na hematita é alguma porcentagem de óxido de ferro. O que temos na bauxita é alguma porcentagem de óxido de alumínio. Bauxita não é uma substância. Hematita não é uma substância. É um material que tem uma elevada porcentagem de determinada substância. Entenderam? Agora vamos para uma segunda coisa. Temos um problema de estequiometria. A maneira de reduzir, guardem essa palavra, viu? Reduzir o ferro do óxido de ferro ao metal ferro é utilizando um redutor metalúrgico chamado de monóxido de carbono. O monóxido de carbono ele é produzido no próprio material, no próprio lugar onde está sendo produzido a reação. Como é que se produz monóxido de carbono? Pega-se carvão, que aqui nessa equação é o carbono, coloca-se para reagir com oxigênio numa quantidade insuficiente, né, para que forme-se monóxido de carbono.
O monóxido de carbono que é formado na primeira etapa dessa reação é usado na segunda etapa para reagir com o óxido de ferro. É uma reação que aconteceu em duas etapas. O que é que a gente precisa estar atento em um problema de estequiometria? Isso já caiu no exame do Enem. O que é que precisamos estar atento em um problema de estequiometria que tem uma reação com etapas, uma reação consecutiva? É que você só pode resolver o problema depois que você transformar tudo isso numa equação só. Preste bem atenção. Você vai olhar atentamente para as equações. Eu coloquei duas, mas podiam ser três, podiam ser quatro etapas. Mas você vai ter que observar qual é a substância que se forma em uma etapa e é consumida em outra etapa. No nosso exemplo, a substância que está se formando em uma etapa e sendo consumida na outra etapa é o monóxido de carbono, que é o nosso redutor. É ele quem provoca a redução do ferro. Ele é um agente redutor. Aí, quando isso acontece, observe os coeficientes. Os coeficientes do monóxido de carbono não estão iguais. Então primeira coisa que tem que fazer agora, depois de ter observado que o monóxido de carbono é a minha substância que se forma em uma etapa e é consumida na outra, agora você vai igualar os coeficientes do monóxido de carbono. Como é que você faz isso? Você vai somar essas duas equações à procura de uma equação que nós chamaremos de equação global. E aí, o que é que você faz, né? Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Você faz um risco aqui embaixo, como se fosse uma soma. Na verdade, você está somando as equações químicas. Você vai tratar as equações químicas como se fosse um sistema de equações matemáticas. Mas uma substância ou outra, mas uma substância vai ter que lhe chamar a atenção. Aquela que se forma em uma etapa e é consumida na outra. Elas têm que estar com o mesmo coeficiente. Mas aqui não estão. Então, como é que eu faço para deixá-las com o mesmo coeficiente? Veja, se eu pegar a primeira equação e multiplicá-la por 3, aqui vai ficar 6 monóxidos de carbono. Mas esse 3 também multiplica o oxigênio, esse 3 também multiplica o carbono. Agora, observe que aqui eu tenho 6 monóxidos de carbono, mas na equação de baixo eu ainda tenho 3. Se eu quero deixá-los iguais, o coeficiente igual, eu pego a equação de baixo e multiplico essa equação de baixo por 2. Ao multiplicar a equação de baixo por 2, eu vou ter 6 monóxidos de carbono. Só que esse número 2 também multiplicou o óxido de ferro, também multiplica o ferro, também multiplica o CO2. As espécies que estiverem de lados opostos da flechinha, você vai cancelar. No caso específico, como eu queria deixar os coeficientes iguais, 6, aqui tem 6 agora, certo? 6 monóxidos de carbono cancelam-se com 6 monóxidos de carbono. Não há mais nada para cancelar. Eu escrevo a nossa equação de baixo global. É com a equação global que eu vou desenvolver o restante dessa aula de estequiometria. Qual foi a minha equação global? 2Fe2O3, sólido, essa substância multiplicada por 2, deixa eu melhorar esse número 3 aqui. Esse monóxido cancelou, não interessa mais. Lembre-se, essa equação foi multiplicada por 3, então aqui vai ficar mais 6 carbonos sólidos. Deixa eu ficar de costas um minutinho para poder ficar uma equação decente, bonitinha, né? Para que vocês possam ter uma aula bem organizada aí no quadro. Multipliquei 3 vezes 2, 6. Esse 3 também multiplica o O2, então somando ainda, porque eu estou do lado dos reagentes, mais 3O2, que é gasoso. Bom, por que eu estou botando os estados físicos nessa equação? Porque eu vou trabalhar com o cálculo de um volume gasoso e eu quero que vocês observem isso, tá?
Aí não tem mais nada nos reagentes, eu ponho a minha flechinha e lembre-se, esse 2 multiplicou essa equação. 2 vezes 2, 4 ferros, a equação está equilibrada para o ferro, 4 ferros, mais, eu multipliquei essa equação por 2, 3, 2 vezes 3, 6 CO2. Então, deixa eu recapitular, porque o primeiro estágio dessa aula nós já passamos. Quando um problema de estequiometria envolve equações sucessivas, você irá resolver esse problema transformando essas equações numa equação só, uma equação global. Como é que você faz isso? Você observa qual é a substância que está nos produtos e que é consumida nos reagentes na outra etapa. Deixe essa substância com o mesmo coeficiente. Com o mesmo coeficiente, para fazer isso, você provavelmente irá se utilizar de alguma multiplicação das equações. Você pode multiplicar por números inteiros ou por números fracionários. Não é proibido ter uma fração numa equação química. É bom que se diga isso. Quando um problema, isso acontecia muito nos vestibulares do passado, quando um problema de cálculos estequiométricos, de balanceamento de equações químicas, bem antigamente, pedia para o aluno, no final do balanceamento, somar os coeficientes. Nesses problemas antigos, era necessário deixar os coeficientes inteiros. O exame do Enem nunca abordou isso e eu tenho plena convicção que não é uma tendência que será abordada. Então, frações podem aparecer nas equações químicas, coeficientes fracionários. Agora, às vezes, realmente é um pouco desconfortável trabalhar com eles. Por isso que a gente trabalha com coeficiente inteiro. Mas não é proibido ter coeficientes fracionários, tá certo? Bom, no nosso caso eu igualei o monóxido, 6 monóxidos, cancelei, somei, está aqui a minha equação global. É com essa equação que eu irei trabalhar os dois casos que eu quero com vocês agora. Primeiro problema. Eu vou copiar aqui, porque essa aula vai ficar gravada, né? Eu quero saber o seguinte. Eu quero fazer essa pergunta para essa equação. A massa de carbono, então eu quero a massa dessa substância necessária para consumir 400 quilos de hematita com 80% de Fe2O3. Prestem bem atenção. Aqui está a minha estequiometria. Não importa se o texto do problema de estequiometria antes estivesse descrevendo que o ferro é um metal importante, ele é obtido a partir de tal coisa, aquele texto introdutório, que a gente chama de contextualização do problema, certo? O que importa está aqui na pergunta. A pergunta da estequiometria é qual a massa desse reagente é necessária para consumir 400 quilos do mineral hematita. Só que, como eu falei para vocês na introdução, hematita não é uma substância pura. Hematita é um material que contém óxido de ferro. Nesse meu exemplo, 80% da hematita é óxido de ferro. Então, eu não posso fazer a minha estequiometria com 400 quilos. Eu não posso fazer a minha estequiometria com essa massa, porque nesses 400 quilos, nem tudo é óxido de ferro. Eu só posso fazer o cálculo estequiométrico com a parte que é pura. Não esqueçam isso. Só entra, vou falar, repetir para que fique na sua cabeça. Só entra na estequiometria a parte pura do material. Então, eu quero saber qual é a massa dessa substância a partir de 400 kg de hematita com 80% de Fe2O3. Eu vou apagar, porque eu vou reescrever essa equação agora aqui em cima. Eu já sei que a massa é 400 quilos. Nós vamos fazer algumas contas, tá? Eu vou dar destino a isso aqui.
A nossa equação, eu vou repetir aqui, enquanto vocês estão vendo aí a pergunta, tá? A nossa equação era essa, né? Ó, 2FO2O3 sólido, mais 6C, mais 3O2 gasoso, dando 4Fe, mais 6CO2 gasoso. Olha só, essa é a minha equação depois que eu já passei por aqueles estágios. Eu só fiz aqueles estágios porque eu tinha reações consecutivas. Não pode fazer o problema de estequiometria sem transformar na equação global. A tendência é que você erre em algum momento do problema se não fizer isso. Então vamos lá. Eu vou organizar mais uma vez os dados aqui. Eu tenho 400 quilos de hematita. Deixa eu escrever com a letra de forma para ficar bem legível para vocês. Eu tenho 400 quilos de hematita, mas a hematita não é uma substância pura. E essa hematita tem 80% de pureza. Por que eu posso usar esse termo, né? 80% de pureza aqui é a mesma coisa, gente, que eu estivesse dizendo isso, ó. 80%, deixa eu trocar de lápis, é a mesma coisa do que está dito aqui, ó. 80% de Fe2O3. Por quê? Porque o Fe2O3 é que corresponde à parte pura do problema. Certo? Então, quando você pega um problema e diz assim, tem 30% de pureza, aquela é a parte pura. Tem 90% de pureza, aquela é a parte pura. Então, eu não posso fazer meu cálculo estequiométrico com 400 quilos, porque isso aqui não está puro. Como é que a gente resolve então esse problema? Primeira coisa a fazer é que você tem que ajustar, saber qual é a parte pura. Então, como é que eu encontro a parte pura? Bom, eu vou fazer aqui uma situação, parte pura. Olha só. É lógico que a matemática para nós aqui, ela é um meio, ela não é um fim. Certo? Então, um aluno que tem afinidade matemática, que gosta de matemática, que pensa as coisas matematicamente, ele sabe que é só pegar 400 e multiplicar por 0,8. 80% de 400. Mas eu quero que fique claro para vocês o seguinte, para nós químicos, quando a gente diz que algo tem 80% de pureza, isso significa o quê? Significa que cada 100 quilos de hematita, agora eu vou escrever com letra cursiva mesmo, 80 quilos é Fe2O3. Olha só, 80 partes em 100. 80%. Então, se algo é 20%, significa que de cada 100 partes do todo, 20 é do que eu estou me referindo. Bom, o que eu quero saber é qual é a massa de Fe2O3 em 400 quilos de hematita. É assim que o químico vê. Então veja, quando eu fizer essa conta, a conta é rápida, né? Isso aqui vai ser 400 quilos. Não vou botar unidade não, porque todos estão em quilos, né? 400 vezes 80 sobre 100. Olha só, gente, é 0,8 da matemática, 80 sobre 100, 0,8. Então, como você vai interpretar o dado, não é o meu propósito aqui. Eu quero que você entenda o que significa os 80% de pureza, que isso aqui é a parte pura. Isso é o que importa para mim. É lógico que alguém pode, se está acompanhando aí a live, né, continuamente atento, pode pensar assim, pô, eu não gosto de fazer assim. Você poderia fazer a mesma proporção aqui assim. 400 quilos é 100%. Qual é a massa que corresponde a 80%? Isso é a mesma coisa. Tá bom? Mas eu queria mostrar essa informação aqui. Resumindo, tá claro? Ó, isso aqui vai dar 320 quilos. Então, vamos interpretar o dado. O importante é interpretar o dado. Olha,
Daqueles 400 quilos, o que vai reagir, ou seja, a parte que é pura, é 320 quilos. É isso que reage. Porque no problema de estequiometria, somente a parte pura reage. Preste atenção. A não ser que lhe seja dito algo diferente, que uma parte das impurezas reagiu de tal maneira, aí você vai ter que pegar as impurezas. Por exemplo, o que é impureza aqui, né? Daqueles 400 quilos, 80 quilos é de coisas impuras. Não sei o que é. Se não for dito o que é, você não vai saber o que é impureza. Tá tranquilo aí para vocês? Então, vou apagar. E eu quero que vocês observem o seguinte. Agora, qual é a nossa parte pura? Vou fazer da maneira rápida, né? Qual é a massa de Fe2O3? É 0,8 vezes 400, né? Que dá 320 quilos. É com essa massa que eu vou fazer o meu cálculo estequiométrico agora. Qual é o nosso problema? Eu quero saber qual é a massa de carbono que eu tenho que usar para isso aqui ser consumido, porque o que me interessa é a parte pura. Então agora faço a nossa estequiometria. A nossa estequiometria é qual? Qual é o coeficiente aqui? 2 mols de Fe2O3 está para 6 mols de carbono. Bom, os problemas de estequiometria dos exames do Enem sempre informam as massas molares. Sempre informam. Na última aula que eu ministrei, na aula anterior, né, que envolvia reagente em excesso, eu estava com um número na cabeça, sempre lutando o dobro do número da massa molar, e tive que pegar a calculadora e fazer as contas ali. Coisas da aula do home office, numa aula assim, que você não está tudo organizadinho na mesa. Mas ainda bem que chegamos à mesma resposta e deu tudo certo. Hoje não, hoje eu peguei as massas molares disso, e a massa molar do Fe2O3, a massa dele é a massa do ferro, que é 52, vezes 2. 56, perdão, vezes 2, a massa do ferro, que dá 112, mais 48 do oxigênio, a massa molar é 160 gramas por mol. A massa molar do carbono sozinho, 12 gramas por mol. Então, o que é que nós estamos querendo calcular nesse probleminha? Nós queremos calcular a massa de carbono que vai reagir com 320 quilos, porque 320 quilos é 80% do 400. Então, como é que eu faço isso agora? Vamos lembrar? Onde tem 2 mols, você faz 2 vezes 160 gramas. Porque 160 gramas é a massa molar do Fe2O3. Onde tem 6 mols, você escreve 6 vezes 12 gramas. Porque 12 gramas é a massa molar do carbono. Aí, 320 quilos vai estar para a massa que eu quero. Bom, hoje eu tive o cuidado de fazer o problema, né, e deixar as contas bem tranquilas. Mas eu preciso ser honesto com vocês. Há um problema, eu não lembro se é o exame do Enem de 2017 ou é o de 2018, é um desses dois. Nossa, os caras não aliviaram para os alunos, as contas estavam horríveis para o aluno fazer. E o aluno tem que fazer pelo menos 3 divisões consecutivas. Eu acho que eu vou trazer o problema para nós fazermos semana que vem. 3 divisões consecutivas com números não exatos. Então, assim, via de regra, esses problemas são construídos para que os números sejam facilitados. Mas isso não quer dizer que é sempre assim. Bom, quero terminar, né? Isolando o x aqui nessa estequiometria, eu vou achar a minha primeira resposta. Vai ser 320 quilos vezes, olha só, 6 vezes 2 vai dar 12, 6 vezes 1, 6, 72, isso aqui gramas, dividido 2 vezes 160,
320 gramas. As gramas vão cancelar, 320 também vai cancelar. A minha massa é 72 quilos. Vamos pensar agora, interpretar o resultado. Não adianta só fazer a conta. Para pegar nessa reação aqui, que está produzindo ferro, a quantidade de carvão, de carbono, a quantidade de carbono que nós precisamos usar é 72 quilos. Mas esses 72 quilos, eles não irão reagir com os 400. Porque daqueles 400, pessoal, só 320 reagem. Só não, né? Só é uma... já passou mais da metade. 320 quilos reagem. A outra parte, né, não vai reagir, não importa. Vai ficar onde? Vai ficar na reação. Não importa. As impurezas não reagem. Não há nada que nos indique que elas reagem nesse problema. Então, primeira parte desse nosso problema de hoje é um problema envolvendo pureza. Certo, queridos? Então, a massa de carbono, 72 quilos, é o que reage com os 320, que corresponde à parte pura da hematita. Vamos para a nossa segunda pergunta para essa mesma equação. A segunda pergunta para a nossa mesma equação agora está relacionado com esse gás aqui. Esse gás. Na aula anterior a essa, vocês podem depois procurar lá no YouTube, lá no canal, eu terminei falando de volume molar dos gases. Está no final da aula, os 10 minutos, talvez 15 minutos finais, foram baseados em volume molar dos gases. Veja só. Isso aqui é um gás, isso aqui é um gás. Só tem sentido falar de volume molar para gases. Certo? Não é que outras coisas não tenham volumes molares. Via de regra, volume molar pode ser o volume de um sólido, volume de um mol de um sólido, volume de um mol de um líquido. Mas quando a gente lê essa terminologia, a gente está pensando nos gases. Então agora eu vou fazer a segunda e última pergunta dessa aula, que vai envolver rendimento e vai envolver volume molar. Qual é a minha pergunta? Qual o volume de gás carbônico, CO2, liberado para a atmosfera nas condições padrão? O que são as condições padrão? São 25 graus Celsius e uma atmosfera. Vírgula. Já que estamos fazendo esse probleminha, a partir de 400 quilos de hematita, mais uma vez, é o mesmo valor, quero só que fique para vocês verem aqui, de hematita com 80% de pureza. Então vamos lá. Eu quero saber qual é o volume dessa substância, ela é um gás, a partir novamente dessa substância. Tem 80% de pureza, são os dados da outra pergunta. Então, se a substância do reagente não está pura, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar a parte pura, porque é a parte pura que participa da estequiometria. Então, como é que nós fazemos isso? Como eu já fiz na parte anterior, eu vou fazer rápido agora. A nossa parte pura, nesse caso, é novamente 400 quilos vezes 0,8, 320 quilos. Tá aqui.
problemas de estequiometria que envolvem volumes gasosos, via de regra, 95% deles informam qual é o volume molar. O volume molar nas condições padrão, o volume molar, que é calculado com aquela equação PV igual a nRT, você substitui os valores, temperatura na escala Kelvin. O volume molar, nesse caso, 24,6 litros por mol. Não é 22,4, que é outro valor consagrado, porque 22,4 litros por mol é em outras condições, que são chamadas de condições normais de temperatura e pressão, que é muito conhecida pelo acróstico dela, né, por CNTP, pelas iniciais, né, de cada palavra. Condições normais de temperatura e pressão. Esse exercício não está nas condições normais de temperatura e pressão. Esse exercício está em outras condições, está nas condições ambientes. 25 graus e 1 ATM. Por isso que o volume molar aqui não é 22,4, é 24,6. Certo? Esse é um valor que você, nos problemas de estequiometria, vai receber nos enunciados, nos dados complementares, mas isso é informado, não precisa se preocupar. Então vamos fazer a nossa estequiometria. Quero saber qual é o volume de gás carbônico a partir daqueles 400 kg de hematita. É isso que eu quero saber. Já sei que daqueles 400 quilos, 320 é a parte pura. É a parte pura que entra na estequiometria. E agora eu tenho o volume. Há duas diferençazinhas nessa segunda pergunta em relação à primeira. Primeira diferença. No outro ponto, a massa estava em quilos, mas as massas molares estavam em gramas. E eu pude cancelar as unidades gramas e a resposta já ficou em quilos, porque eu queria massa a partir de uma massa. Nesse caso, não. Eu estou partindo de uma massa e quero saber um volume. Não é a mesma unidade. Então eu tenho que ter cuidado com as unidades nesse caso. E aí como é que eu resolvo isso? Bom, de posse dessa informação e tendo ajustado a parte pura, agora eu faço a estequiometria. Quando a gente diz assim, vou fazer estequiometria, é fazer a proporção que resolve o exercício. Primeiro passo, como sempre, escreve a proporção em mols. Então, tá aqui, ó. 2 mols. 2 mols. Ó, os lápis estão secando aí na quarentena e eu estou ficando sem canetas. Ó, lá. 2 mols de Fe2O3 estão para, eu quero o volume do gás, né? 6 mols de CO2. Primeiro estágio, escreve a proporção em mols. Segundo estágio, deixa eu ver se tem mais aqui, tem aqui mais 2 lápis. Segundo estágio, depois de escrever a proporção em mols. Como eu estou trabalhando com massa, no caso do Fe2O3, aqui eu troco por 2 vezes, vamos escrever isso, 2 vezes 160. Por quê? Porque aqui é massa. Massa molar tem que aparecer. Mas do lado do gás carbônico, pessoal, eu não escrevo a massa molar dele. Porque eu não quero a massa de gás carbônico. No caso do gás carbônico, eu boto o volume molar. Então, desse lado aqui, no caso do gás carbônico, fica 6 vezes 24,6 litros. Olha, lembra? O volume que está aqui é o volume molar do gás carbônico. 6 é o coeficiente. Aí, qual era a massa da parte pura? Eu apaguei, mas nós vimos, é 320 quilos. Eu não posso, nesse caso, escrever 320 e deixar quilos aqui e fazer a conta. Porque há uma incompatibilidade de unidades aqui, ó. Não dá para fazer desse jeito. Então, nesse caso, agora, eu tenho que mudar essa unidade. Uma dica, um conselho, na verdade não é uma dica, é um conselho. Nunca mude a unidade da massa molar. Deixe ela em gramas.
mude a unidade dos dados do problema, mas não mexa na massa molar. Tente manter isso continuamente nos seus estudos, que aí você tem menos chance de se atrapalhar. Então, 320 quilos é 320 mil gramas. Eu vou botar isso em potência de 10 daqui a pouco, mas como eu já montei o problema para que as contas ficassem facilitadas, eu não queria perder tempo hoje usando calculadora. Então agora nós vamos fazer o seguinte, isolar x aqui. Isso vai ficar 320 vezes 10 à terceira, esses 3 zeros aqui, vezes, vamos lá, 6 vezes 6 vai dar 36, vão 3, 6 vezes 4, 24, com 3, 27, vão 2, 6 vezes 2 é 12, com 2, 14. Tudo isso dividido por 320, porque 2 vezes 160 é 320. Nós vamos poder cancelar o 320, nós vamos poder cancelar o 320, e a minha resposta vai ser x igual 147,6 vezes 10 à terceira litros. Eu poderia, o exercício não tem nenhuma exigência na unidade final da resposta, né? Mas ficaria mais elegante essa resposta se eu escrevesse 147,6 metros cúbicos. Ou seja, esse é o volume de gás carbônico que eu vou produzir nessa reação de produção de ferro. Veja, é uma reação altamente poluidora do meio ambiente, né? Porque ela libera muito gás carbônico para a atmosfera. Eu trabalhei com dados aqui que beiram a realidade, né? Quilos, 400, meia tonelada, quase 400 quilos, deve ser a produção diária de uma indústria siderúrgica consideravelmente pequena. Mas isso aqui é um problema típico de estequiometria, que envolve uma substância que não está pura, ajustamos a pureza para poder fazer o cálculo. Envolve o volume molar de um gás. Volumes molares de gases, nos problemas de estequiometria, via de regra, são informados. E finalmente, para concluir essa aula, vamos somente fazer a seguinte finalização. De acordo com o que a gente já viu, inclusive na aula anterior, que vai estar disponível no canal do YouTube também. Olha, quando uma estequiometria é realizada, nem sempre o rendimento de uma reação é 100%. Nem sempre. Então vamos admitir que eu quisesse calcular a massa de ferro nessa reação, para encerrarmos a nossa aula de hoje. Partindo da hematita. Bom, ficou claro para vocês, né? Proporção em mols, substituição massa molar onde era massa, volume molar onde era volume, parte pura na estequiometria. Esse valor vai se repetir daqui a pouco. Agora, eu quero calcular a massa de ferro que foi obtida. A massa de ferro que foi obtida por esse método, né? Produção de ferro a partir da hematita. Uma situação bem real. Então vamos colocar aqui uma pergunta para ficar organizadinho, né? Qual a massa de ferro produzida considerando um rendimento de 60%. Uma reação com um rendimento de 60%. Eu quero saber qual é a massa de ferro. Bom, eu não vou colocar aqui em relação àqueles 400 de hematita, porque já será a terceira vez. Nós já sabemos que a hematita com 80% de Fe2O3. Então, como é que nós faremos esse último caso para encerrarmos? Será assim.
Olha só. 2 mols de Fe2O3 está para 4 mols de ferro. Veja que se nós não tivéssemos ajustado as equações no início, nenhum resultado teria sido igual. Certo? Então, como agora eu quero saber a massa de ferro, o ferro está sólido aqui, eu quero a massa, aqui eu troco por massas molares. Então, desse lado, 2 vezes 160, nós já vimos essa massa molar hoje. Desse lado, 4 vezes 56 gramas. 56 gramas é a massa molar do ferro. Qual é a parte pura daqueles 400 quilos? Lembram? 320. Então, aqui eu escrevo 320 quilos e a massa que eu quero, terminando o nosso probleminha, a massa que eu quero aqui é X. Ó, o que eu vou calcular aqui é considerando que não houve perdas, o reagente consumiu completamente, que nada atrapalhou a reação durante o seu processo. O que eu irei encontrar de resposta é para um rendimento teórico de 100%. Não é a resposta. Eu, depois que calcular o valor de X, eu terei que ajustá-lo ao rendimento de 60%. Entenderam? Então vamos fazer a finalização desses cálculos, né? Isolando X aqui, tá fácil, né? 320 quilos, veja que eu vou deixar o quilos, porque esse grama vai cancelar com esse grama, no outro caso não podia. 320 quilos vezes 4 vezes 56, dividido por 2 vezes 160, que é 320. Aqui, ó, gramas cancelou com gramas, a minha resposta vai estar em quilos. 320 cancela. O nosso valor de X, que não é a resposta ainda, será 4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 5, 20, com 2, 22. 224 quilos de ferro. Gente, isso não é a resposta, porque esse valor é para o rendimento de 100%. Como é que eu faço o ajuste para o rendimento de 60%? Agora, só para finalizar, eu vou precisar só apagar aqui, parte final, aqui eu já posso finalizar, né? Vou apagar, é o fim. A finalização agora, o ajuste é o seguinte. O valor que você obtém na estequimetria é o valor que corresponde a 100%. Então, vamos lá. 224 quilos é um rendimento de 100%. A gente chama isso aqui de rendimento teórico. Mas eu quero saber qual é a massa para 60%, que é o que nós chamamos de rendimento real. Na real, não teve 100% de rendimento. Os técnicos dessa indústria, eles sabem que essa reação dá um rendimento de 60%. E eles sabem como? Porque era para se obter isso. Eles fizeram um cálculo estequiométrico. Mas quando foram pegar lá o produto final, não tinha 224 quilos de ferro. Tinha quanto? Tinha o que eu vou escrever agora. Dá para escrever aqui. Isolando o valor de M aqui, né, a massa, 224 vezes 0,6. Está claro 0,6 por 6, né? Porque aqui vai ficar 224 vezes 60 dividido por 100, 0,6. Para nós encerrarmos, né? Mais uma vez, 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 2, 12, com 2, 14, vai 1. 6 vezes 2, 12, com 1, 13. 134,4 quilos de ferro. Ou seja,
Os técnicos lá da indústria siderúrgica, eles deveriam obter 224 quilos. Obteriam isso se o rendimento fosse de 100%. Mas o que eles estão encontrando no final? 134 quilos de ferro, menor do que o teórico, porque isso aqui é o real, esse daqui ó, é o valor que realmente é encontrado no cálculo estequiométrico. Eu espero que vocês possam ter entendido toda a sequência da aula. Eu quero lembrar para vocês que hoje nós fizemos o seguinte. Eu comecei essa aula com um problema envolvendo reações consecutivas, dando a seguinte orientação para vocês. Se um problema de estequiometria tiver reações consecutivas, observe qual é a substância que está se formando no produto e sendo consumida no reagente. Essas substâncias têm que estar com o mesmo coeficiente. Você terá que somar as equações e deixando esses coeficientes iguais. Para isso, você manipula as equações químicas como se fossem equações matemáticas. Cancele quem está com o mesmo coeficiente e obtenha a equação global. Fizemos isso no começo da aula. Depois eu expliquei para vocês que para fazer um problema de estequiometria, só participa da estequiometria a parte pura das substâncias. Substâncias impuras, elas não podem pegar o dado do problema e substituir direto no cálculo. Você precisa ajustar isso. Então, ajusta e desconta a parte pura. As impurezas não irão participar, a não ser que o problema diga. Via de regra, não é o caso comum, o problema dá ênfase para as impurezas. Normalmente o problema dá ênfase para a parte pura. Pegamos a parte pura. Então eu peguei lá um mineral chamado hematita, ele tem um teor de óxido de ferro, ele tem 80% disso, descontei isso. E aí fiz 3 situações, né? Primeiro eu calculei a massa de carbono, para explicar como é que trabalhava com a parte pura. Depois eu peguei aquela mesma parte pura, calculei um certo volume de gás carbônico, para trabalhar com volume molar e mostrar para vocês. E finalmente, para encerrar a aula, eu trabalhei com pureza. Peguei a massa com rendimento, peguei a massa de ferro, partindo daqueles 400 kg com 80 de pureza, descontei a pureza, está aqui, ó, essa aqui é a massa descontada, vocês estão lembrados, e calculei a massa de ferro. Lembrando que o que eu obtenho pelo cálculo estequiométrico corresponde a um rendimento de 100%, ajustei isso para os 60% da nossa estequiometria. Eu espero que vocês tenham entendido. Vai ficar o convite para que na próxima terça, às 16 horas, nós nos encontremos aqui para fazer alguns problemas do exame do Enem. Eu vou selecionar pelo menos 3 ou 4 problemas, porque o tempo, e levando em consideração as explicações, tendo que pausar, acho que 3 problemas eles acabam dando conta. 3 em média dá 15 minutos para cada, 45, 50 minutos. Um abraço para vocês e aproveitem para agora estudar as 3 aulas de estequiometria que vão estar no canal do YouTube. Eu queria que vocês lembrassem, o canal do YouTube é Química com o professor Sandro Dutra. As aulas anteriores estão lá. E no mais, me segue aí nas redes sociais também, tá? Um abraço para vocês.